Fala pessoal, beleza? Sou o Petiano Matheus Carvalho e essa é mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. Bem, na videoaula de hoje, nosso exercício é sobre superposição. Antes da gente começar o exercício, vamos só relembrar um pouquinho do conceito de superposição. Ele diz que, quando tivermos fontes DC no nosso circuito, cada fonte exercerá sobre um determinado ponto a sua influência independentemente das outras fontes. Então, se a gente isolasse este circuito aqui, por exemplo, das outras fontes independentes, cada tensão V1, V2 e V3 teria um valor específico para cada fonte. E o valor total seria simplesmente a mera soma de cada um desses valores de cada uma dessas influências. Então, beleza. A letra A pede para a gente encontrar essas influências sobre os nós V1, V2 e V3 e sobre essa corrente X que está subindo aqui. E na letra B, quer que a gente substitua essa fonte de 5 volts por uma de 2,5 com a polaridade trocada. Então vamos começar. Vamos analisar nosso circuito primeiro em relação à fonte de 5 volts. Vamos esquecer as duas fontes de corrente independentes e vamos analisar cada um desses nós. Bem, para a gente fazer a superposição, nós precisamos desativar todas as outras fontes independentes. Então a gente vai ter que desativar essa fonte de corrente aqui em cima e essa fonte de corrente aqui embaixo. Essa dependente de tensão tem que ficar aqui. Então vamos lá, vamos eliminar essas fontes independentes de corrente para analisar a influência da fonte de 5 volts. Para a gente desativar fontes de corrente, nós precisamos criar um circuito aberto. Então, nosso circuito ficaria assim. Então, para a gente simplificar um pouco nossa visão, eu vou só limpar o restante. Essa resistência de 2 ohms aqui está em aberto, não tem corrente circulando por ela, então ela também pode sumir. E a gente fica com esse circuitinho aqui. Como a gente quer determinar tensões, vamos fazer esse exercício por análise nodal. Então vamos atribuir logo nossas correntes aqui. Essa corrente é a própria X, vou deixar ela aqui para cima, colocar essa para baixo. Bem, logo de cara a gente vê que temos aqui uma fonte de tensão que não está ligada ao terra e que está entre dois nós, então podemos fazer um supernó. Porém, aqui também temos um supernó entre V2 e V3, de forma que isso aqui tudo vai virar um super mega nó, vamos dizer assim. Então, não podemos apenas analisar as correntes que chegam aqui e aqui e esquecer dessa corrente dessa fonte. Só que essa corrente dessa fonte é essa mesma corrente que sai de V3. Então a gente vai escrever um super nó V1, V2, V3. Detalhe, isso só aconteceu porque as duas fontes de tensão estão interligadas por esse mesmo ponto. Se aqui fosse uma fonte de corrente, simplesmente escreveríamos as correntes que chegam que saem desses dois pontos aqui, V1 e V2. Mas agora temos que incluir V3 nesse bolo doido aí. Vamos lá. Primeira equação do nosso hipernó. A gente tem que V2 menos V1 é igual a 5 volts. E temos que V2 menos V3 é igual a 2x. Escrevemos as relações de tensões entre os nós. E agora vamos colocar as correntes que chegam e que saem desses pontos. Aqui nossa primeira equação. E aqui nossa segunda. A terceira equação vai ser a corrente que sai de V1, então, menos V1 sobre 2. A corrente que sai do terra para V2, que é Ix. Então, como ela está chegando, é mais 0 menos V2 sobre 2 mais 1, 3. E a corrente que sai de V3, menos V3 sobre 2. Isso é igual a 0. Se a gente organizar, a gente vai ter aqui V1 que multiplica menos meio, mais V2 que multiplica menos 1/3, mais V3 que multiplica menos meio, tem que ser igual a 0. Essa é a nossa terceira equação. Porém, a gente não pode resolver nosso sistema ainda porque ele está em função de Ix. Então, vamos ver quem é Ix. Ix é essa corrente que sai aqui do terra e vai para o nó V2. A gente vai ter que Ix vai ser 0 menos V2 sobre 2 mais 1, 3. E x é menos V2 sobre 3. Substituindo isso nesta equação aqui,
nossa segunda equação vai ficar V2, que multiplica 1 mais 2 terços, mais V3, que multiplica menos 1, isso é igual a zero. Essa é a nossa segunda equação em função das tensões. Resolvendo nosso sisteminha, a gente vai ter então a gente vai ter que V1 é igual a menos 3,5, V2 é igual a 1,5 volt e V3 é igual a 2,5 volts. Detalhe, V1, V2 e V3 pela fonte de 5 volts. Essa fonte de 5 volts gera essas tensões nesses nós. E a corrente X, como é menos V2 sobre 3, a gente vai ter menos 1,5 sobre 3. Então a gente vai ter menos 0,5 amperes. Então essa é a nossa influência. Então está aqui a nossa influência da fonte de 5 volts para o nosso circuito. Vamos analisar agora para as outras fontes. Bem, vamos analisar agora para essa fonte de 1 ampere aqui. Temos que desativar as outras fontes independentes. Essa fonte aqui de corrente também vira um circuito aberto. Vamos eliminar isso aqui. Para eliminar uma fonte de tensão, para desativá-la, a gente não vai fazer um circuito aberto, a gente tem que fazer um curto-circuito. Por quê? Para que a gente tenha a diferença de potencial entre um ponto e outro, e essa diferença seja zero, a gente precisa que isso seja apenas um fio liso. Se a gente tiver qualquer outro elemento aqui, seja um resistor, um capacitor, uma fonte, a gente vai ter uma diferença de potencial. Para que seja só zero, basta ser um fio. Então vamos novamente analisar nossos nós V1, V2 e V3. De cara a gente já vê que V1 é igual a V2, porque eles estão conectados por apenas um fio. Então vamos andar com a nossa análise. A gente tem aqui um supernó V2, V3, então vamos ter V2 menos V3 é igual a 2x. E x agora não é simplesmente a corrente que vai do terra até o nó V2. Ela vem só até este ponto, se soma com a corrente de 1 ampere e vai até a resistência de 1 ohm. Portanto, vamos precisar determinar quem é este ponto aqui. Vamos chamar ele de nó V0. Então, Ix vai ser 0 menos V0 sobre essa resistência 2. Então, Ix é igual a menos V0 sobre 2. Se a gente substituir nessa equação, nossa primeira equação vai ficar V2 menos V3 mais V0 é igual a 0. Você pode achar até um pouco irritante eu deixar dessa forma, sempre colocando em evidência, mesmo que seja 1, mas isso facilita bastante para que a gente não confunda na hora de transferir para a matriz. Então eu prefiro sempre colocar os termos das tensões em evidência e colocar entre parênteses, seja o que for. Soma de frações, números reais, enfim. Analisando agora as correntes que chegam que saem ao supernova V2 V3, a gente vai ter, vamos analisar essa corrente aqui, uma outra corrente chega aqui, uma corrente que desce aqui. Analisando essas correntes, a gente vai ter a corrente que sai de V1 para o terra, então vamos ter menos V1 sobre 2. Essa corrente que sai de V0 para V2, então vamos ter mais V0 menos V2 sobre 1. E essa corrente que sai de V3, então vamos ter menos V3 sobre 2, e tem que ser igual a 0. Se a gente organizar, V0 que multiplica 1, mais V1 que multiplica menos meio, mais V2 que multiplica menos 1, mais V3 que multiplica menos meio, isso é igual a 0. Porém, V1 e V2 são os mesmos nós. Então, V0 mais V2 menos meio menos 1, mais V3 menos meio, isso é igual a 0. Essa é nossa segunda equação.
Para terminar, como temos os nossos V0, V2 e V3 para determinar, precisamos de mais uma equação. Então vamos escrever a equação do nó V0. Temos a corrente Ix, que chega até ele, então vai ser menos V0 sobre 2, que seria 0 menos V0 sobre 2. A corrente de 1 A que chega também, então mais 1. E a corrente que sai de V0 para V2, então menos V0 menos V2 sobre 1. Isso é igual a 0. Então, nossa equação vai ficar V0 que multiplica menos meio, menos 1, mais V2 que multiplica 1, e isso é igual a menos 1. Essa é a nossa terceira equação. Vamos então resolver nosso sistema e ver quanto que a gente vai ter da influência dessa fonte de 1 A. Então a gente vai ter que V0 é igual a 0,8 volts, V2 que é igual a V1 que é igual a 0,2 volts e V3 que é igual a 1 volt. Todos eles influenciados somente pela fonte de corrente de 1 A. A corrente X é menos V0 sobre 2, então vamos ter menos 0,8 dividido por 2. A corrente X influenciada por 1 A é de menos 0,4 amperes. Está aqui a nossa influência da nossa fonte. Por fim, temos que analisar agora a terceira fonte. Então vamos lá. Beleza, vamos analisar agora a influência da fonte de 2 A. Vamos eliminar essa fonte aqui também. Vai virar um curto-circuito. Vamos eliminar essa fonte aqui também. Vai virar um circuito aberto. Novamente, temos que V1 igual a V2. Vamos ter o supernó V2 e V3. Então vamos começar logo analisando aqui. O supernó V2 e V3, a gente vai ter que V2 menos V3 é igual a 2ix. E x dessa vez é simplesmente menos V2 sobre 3. A corrente que sai daqui para cá, passa por essas duas resistências. Então a gente vai ter V2 menos V3 é igual a 2 que multiplica menos V2 sobre 3, corrente x. Por fim, nossa primeira equação vai ser V2 que multiplica 1 mais 2 terços, mais V3 que multiplica menos 1. Isso é igual a 0. Escrevendo as equações que chegam ou que saem do nó V1 e V3, a gente vai ter uma corrente aqui, essa corrente X aqui, uma corrente que sai. Beleza. Do nó V1 a gente tem essa corrente de 2 A que está saindo aqui, então a gente vai ter menos 2. E essa corrente que sai também de V1 para o zero, então a gente vai ter menos V1 sobre 2. Quanto ao nó V2, a gente tem essa corrente X que chega, então mais Ix. Só que a gente viu que Ix é menos V2 sobre 3, então menos V2 sobre 3. Quanto ao nó V3, a gente tem essa corrente também de 2 A, a que sai de V1 chega em V3. E essa corrente que sai de V3, então a gente vai ter menos V3 sobre 2. Isso é igual a 0. Essa corrente, como ela sai e chega ao mesmo supernó, então ela é nula. Ela vai se anular aqui. Como V1 é igual a V2, então vamos escrever V2 que multiplica menos meio, menos 1 terço, mais V3 que multiplica menos meio, isso é igual a 0. Essa é a nossa segunda equação. Só temos dois nós, precisamos somente de duas equações para resolver nosso sistema. Vamos resolver ele. Então a solução para esse sistema é que V2 e V3 tem que ser igual a 0. Então a gente tem que V1, que é igual a V2, é igual a 0, e V3 também é igual a 0. Ou seja, essa fonte de 2 A não exerce influência alguma sobre os nós V1, V2 e V3. Ela é inútil para o seu circuito. Você poderia resolver todo aquele circuito ignorando toda essa parte de cima aqui, porque ela não serve para nada, ela não contribui para o seu sistema. Como X
é menos V2 sobre 3, como V2 também é zero, e X também vai ser 0 ampere. Então, realmente, nossa fonte não influencia em nada no nosso sistema. Beleza, agora que temos todas as influências, a gente pode somar cada uma dessas influências para saber qual é o valor total de V1 para todo esse circuito aqui. Então, o V1 total vai ser simplesmente a soma de todos os V1s. Menos 3,5 e 0,2. Então, menos 3,3 volts. V2 total vai ser 1,5 da fonte de 5 volts, mais 0,2, mais 0 da fonte de 2 ampere, porque não tem influência alguma, então 1,7 volts. V3 é 2,5, mais 1, então é 3,5 volts. E por fim, X é menos 0,5, menos 0,4, então X é menos 0,9 ampere. Esse é o valor. Esse é o valor total dos nós desse circuito inteiro aqui. Lembrando que a gente podia resolver ele todo, ignorando tudo isso aqui. Se vocês tentarem resolver aí, vocês vão ver que vai dar exatamente menos 3,3 para o nó V1, 1,7 para o nó V2 e 3,5 para o nó V3. Beleza, matamos a letra A. Para a letra B, ele quer que a gente substitua a nossa fonte de 5 volts por uma de 2,5 com outra polaridade. E então, determinar qual é a diferença de potencial entre os terminais dessa fonte aqui. Ou seja, ele quer V2 menos V3. Ou simplesmente 2x. Tanto faz, é a mesma coisa. Então, para isso, a gente precisa determinar quem é o nó V2 e o nó V3 total. Só que para o novo circuito. Se vocês perceberem, a gente não precisa resolver tudo novamente. Basta que tudo que tiver esses 5 volts, ou seja, tudo que tiver 5, a gente coloca menos 2,5 volts. Então, essa equação aqui vai mudar. Essa equação aqui não depende de 5 volts. Essa equação aqui também não depende de 5 volts. Portanto, basta a gente resolver nosso sistema novamente, trocando esse valorzinho aqui. É só a gente chegar na matriz e alterar esse valor. Então vamos lá. O nosso novo valor de V1 para essa fonte de menos 2,5 é 1,75. V2 é menos 0,75. E V3 é menos 1,25 volts. Por consequência, X vai ser mais 0,75 dividido por 2. Isso aqui para a nossa nova fonte de 2,5. Vou colocar menos 2,5 volts. O que a gente pode perceber? A gente simplesmente dividiu o valor da tensão por 2 e trocou o sinal. Olha o que aconteceu com o sinal do nó V1 de 5 volts. Antes era menos 3,5, agora passou a ser mais 1,75, ou seja, menos 3,5 dividido por menos 2. Mesma coisa para o nó V2, a gente tinha 1,5, dividimos por 2, trocamos sinal, 0,75 negativo. 2,5 por 2, 1,25, troca o sinal, menos 1,5. Ou seja, bastava trocar o sinal e dividir o valor por 2. Então, como nosso objetivo é saber qual é a diferença de potencial entre este ponto e este ponto, a gente precisa fazer V2 menos V3. Porém, não é simplesmente esse V2 menos esse V3, é o V2 menos V3 total. V2 total vai ser menos 0,75 dessa influência, mais 0,2 dessa influência. Menos V3 desta influência, menos 1,25, mais V3 dessa influência, 1. V2 menos V3 vai ser menos 0,55 mais 0,25. V2 menos V3 vai ser menos 0,30 volts. Essa é a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui.
E está resolvida a nossa letra B. Se a gente quisesse fazer por x também, a gente tem que calcular quem é 2x, só que seria x total. Então, beleza, galera. Tá aqui resolvido mais um exercício. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido também. Qualquer dúvida, deixe aí pra gente nos comentários, ou mande pra gente um e-mail. E a gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.